Ok, pessoal. Outras propriedades que a gente também pode alterar no formulário estão relacionadas à posição que o formulário vai aparecer na tela e também ao tamanho que ele vai aparecer na tela. Por exemplo, se for um formulário que vai conter o menu, que vai ser um formulário principal, como é esse, o caso do que nós estamos criando aqui, eu posso definir a posição que ele vai aparecer. Por exemplo, em Start Position, nós temos aqui várias opções. Manual, ou seja, eu vou poder, via código, definir que posição que ele vai aparecer na tela, no centro da tela, numa localização default do Windows, né? Ou a maioria das posições defaults do Windows, ou então no centro dos pais, né? Por exemplo, quando essa for uma janela filha, quando for um formulário filho. Então, a gente vai posicionando aonde que o formulário vai aparecer. Por exemplo, eu vou marcar aqui para ele aparecer no centro da tela. Tá? Se a gente executar, ele vai, na hora que ele abrir o formulário vai ser carregado no meio da tela. Tá? Vamos aguardar aqui só um pouquinho que ele está processando. Olha lá, veio no meio da tela. Mas nada impeça da gente arrastar ele para qualquer outro lugar, mas a posição que ele vai ser aberto é no início da tela. Fechando aqui, digamos que eu queira que ele não venha com o tamanho normal que eu defini, mas que ele venha maximizado. Então, estamos executando. Olha lá, ele está ocupando agora a tela toda, ó. Mas também posso restaurar o tamanho dele, né? E aí ele vai se ajustando. Então, um outro detalhe importante é o seguinte, notem que toda mudança que a gente vai fazendo, ele vai mantendo ela em negrito, para que fique fácil da gente visualizar, tá? Qual a mudança que a gente veio fazendo, quais os ajustes que a gente veio fazendo das propriedades. Bom, eu vou manter essa tela executando no centro da tela, mas eu vou mudar ela para tamanho normal, tá? Mas vou manter essa propriedade normal. Uma outra opção que a gente também pode ter, né, é com relação aos botões maximizado e minimizado. Notem que assim que eu coloco aqui maximized box, né, igual a true, melhor, igual a false, notem que ele já ficou desabilitado. Né? Teve algumas mudanças aqui, vou voltar ele para true, ele está ativo. Vou colocar ele para false, ele ficou desabilitado. Então, se agora, por exemplo, eu executar, notem que eu mantive ela no tamanho normal. Se nós executarmos agora, eu não vou ter a possibilidade de maximizar essa tela. Eu posso minimizar, mas maximizar eu não posso. Então, isso impede, por exemplo, que o usuário maximize a tela, ou mude, né, usando o botão aqui, a dimensão dela. Nada impeça que ele possa fazer isso, né, dimensionar pegando aqui na borda. Podemos também, né, da mesma forma que a gente fez com o botão de maximizar, nós podemos fazer também com o botão de minimizar. Então, vamos passar ele para false. Notem que sumiu. Tá? Então, o que acontece? Essa tela ela não vai poder mais ser minimizada ou maximizada. Ela vai, a princípio, né, sem que o usuário use aqui a borda, ele não tem os botões para poder gerenciar o tamanho da tela, né, do formulário. Então, são duas propriedades também que a gente pode usar aí com o passar do tempo e tudo mais. Aqui o Control Box, o que ele faz? Notem que ele desabilitou todos os botões do menu aqui do formulário. Temos o X e temos aqui o menuzinho de navegação. Se a gente colocar aqui para falso, ele já vai sumir mesmo aqui no modo de implementação, né? No modo de edição. Executando agora, notem que nós não temos mais o botão de maximizar e o botão de minimizar. Posso dimensionar a tela, né?
E agora tem um pequeno detalhe, né? Já que eu escondi todos os botões, eu não consigo nem fechar o formulário pela tela. Então temos que tomar algum cuidado aí com relação a isso, né? Vou parar a execução do projeto aqui, né? Vou voltar à opção aqui do Control Box para mostrar. Ah, pessoal, um detalhe interessante, mesmo que o botão maximizar e minimizar aqui esteja ativo aparecendo, no Control Box some todas as opções, certo? E uma outra opção que a gente pode também ter é colocar um botão de Help, né? Não está aparecendo aqui, porque vai demandar uma outra configuração que a gente vai ter que utilizar. Mas aí a gente vê depois. Temos também aqui o ícone desse formulário. Então a gente também pode definir o ícone. Eu posso, por exemplo, procurar aqui um ícone que vai ser útil para carregar no formulário. Por exemplo, eu posso ter um projeto e eu posso definir o ícone desse projeto, uma imagem que vai funcionar de ícone. Certo? Não tenho nenhum aqui agora para colocar, né? Mas poderíamos estar procurando aí, né, uma imagem que vá atender a isso, que vá fazer, né, um significado para o projeto. Ela tem que ser com extensão ICO, tá? Porque somente assim ele vai assumir, né? E como eu não tenho nenhum aqui agora, vamos deixar assim. Mas ele trocaria esse íconezinho aqui, ó, do projeto. E um detalhe, pessoal, como a gente está trocando do formulário principal, esse ícone vai fazer parte do executável. Então, na hora que nós gerarmos o executável desse projeto, o mesmo ícone que nós colocarmos aqui, ele vai ser apresentado também para o arquivo executável, né? Temos então aqui várias opções, né, que a gente pode ir vendo aí no decorrer do nosso aprendizado. Essas são as principais. Eu posso mudar também a fonte do meu formulário, tá? Ele está com sans serif, mas eu posso vir aqui, por exemplo, e falar que todos os meus componentes que eu incluir nesse formulário e também todo o texto desse formulário, ele vai ficar, por exemplo, com a fonte Times New Roman. Deixa eu localizar aqui a Times New Roman, né, que é uma fonte aí que alguns gostam de usar, outros nem tanto, e vou definir ela com tamanho 12. A partir do momento que eu der OK, ele já até deu uma dimensionada no formulário, e todo componente que eu arrastar para esse formulário, que eu incluir nesse formulário, ele vai assumir a fonte Times New Roman. Daqui a pouco a gente vai ver esse detalhe. Uma outra coisa que a gente também pode estar fazendo é mudar a cor de fundo desse formulário. Notem que ele está cinzinha. Eu posso vir aqui e escolher, por exemplo, que ele vai ficar em azul. Ah, não gostei dessa cor. Eu quero uma outra cor, né? Eu quero personalizar também essa cor. Vamos colocar aqui um verde limão, por exemplo, né? Então, tudo isso pode ser mudado no seu formulário. Você pode ir definindo a cor que você quiser para ele, né? Também isso vai depender do que você estiver utilizando, né? Podemos pegar aqui uma cor para web, ó, tem umas cores do sistema que a gente pode estar mudando, enfim. A gente pode estar aí ajustando as cores de várias formas, tá? Também tudo vai depender da nossa necessidade. Podemos também mudar a cor da fonte. A fonte está preta, mas a gente pode colocar qualquer outra cor, né? Podemos personalizar, enfim. Podemos fazer aí o que a gente quiser com o formulário. Um detalhe que também não pode passar desapercebido é o seguinte: quando eu trato de fonte, né, como a gente fez aqui, cor do texto, todos os componentes que eu incluir nesse formulário, depois que eu fiz essa alteração na fonte, vão assumir essa mesma fonte, certo? Então eu defini a fonte do formulário como Times New Roman,
Todo componente que eu arrastar agora, automaticamente ele vai assumir a fonte times new home. Ele vai herdar essas informações do componente. Tá? Desculpa, não do componente, do formulário. Né? Então o componente vai herdar essas informações do formulário. Uma outra opção, que também é padrão para todos os componentes, é a função, né, a propriedade, desculpa, enable, que ele vai habilitar ou desabilitar o componente. O que é desabilitar? Eu não vou ver mais o componente? Não, você vai ver o componente, mas ele vai ficar inacessível, você não vai conseguir ter acesso a ele. É como se você falasse, eu quero bloquear esse componente para o usuário usar agora. Então você habilita a propriedade enable dele para false. E o usuário não vai conseguir ter acesso a esse componente. Se eu pegar aqui o formulário, por exemplo, ó, e mudar a propriedade enable dele para false e executar, ele vai apresentar esse componente com as propriedades falsas. Só que, né, como não tem nenhum projeto, não tem nada aqui dentro, né, nenhum componente ainda, então não vai dar para a gente ver. Mas propriedade enable a gente vai estar vendo em muito e vai usar muito essa propriedade nos formulários que a gente for criar. Tá? Aí o formulário também, a configuração, como ele vai se apresentar, tem várias formas da gente estar tratando isso, tá bom? Então a gente vai ver aí como a gente cria esses componentes, como que a gente monta os componentes nos formulários para ficar mais bonito, mais amigável, tudo de acordo com a necessidade que vai ser implementada, ok? Então, pessoal, essas são algumas propriedades, né, básicas que a gente vai ver no formulário. Existem outras que, se eu ficar demonstrando uma a uma aqui, né, nós vamos ficar horas e horas para ver todas essas propriedades. Tá? Agora, né, na sequência, nós vamos começar a incluir componentes dentro desse formulário e começar a dar uma forma para esse nosso formulário. E vamos começar também a ver algumas propriedades desses componentes, ok? Então, voltamos aí na sequência.